Primeira carta de Pedro, capítulo 17, até o verso 23. E a Escritura diz assim: E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Nós vamos ficar em torno do verso 22, purificando as vossas almas, pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. A Escritura, ela sempre tem o seu curso, a sua aplicação, no dia em que vivemos, no dia em que estamos manifestados aqui na terra, para receber aquilo que Deus tem nos dado, a promessa de Deus para o dia em que nós estamos vivendo. E aqui o apóstolo destacou muito bem a questão de termos um amor sincero, é um amor honesto, um amor puro, uns para com os outros, né? Os irmãos, um para com os outros, irmãos. Isto é algo muito importante, que cada homem, cada ser humano que diz que uma vez aceitou a Cristo como seu Salvador, ele tem os demais que também aceitam a Cristo como Salvador, como irmãos amados no Senhor. E Pedro diz: amai-vos ardentemente. Esse ardentemente, você pode calcular isto em quantas vezes, multiplicar isto por milhares e milhares de vezes, e eu creio que ainda ficaria longe de ser, na verdade, a expressão com a qual o apóstolo Pedro
fala e deseja que amemo-nos uns aos outros com um coração puro, não fingido. O amor fingido é hipócrita, não provém de Deus. E como pode um homem dizer que ele invoca a Deus por Pai e ser fingido com seus irmãos? Você já parou para pensar nisso? A mensagem, o livro da vida do Cordeiro, parágrafo 116, o profeta irmão Branham diz assim: eleito. De onde vem isso? Da palavra elegido. Ele enganaria o próprio eleito se possível fora. Está vendo? Mas não é. Louvado seja Deus por isso. Não é possível. Então ele enganaria o próprio eleito se fosse possível. O que enganaria o próprio eleito? Esse amor fingido. Agora é importante também destacarmos que este amor fingido, ele precisa de alguém para poder manifestá-lo. Precisa de alguém para mostrar isto. Este fingimento, esta hipocrisia. Sim, precisa de alguém. Aqui nós encontramos que o profeta irmão Branham louva a Deus, diz: louvado seja Deus por isso. Não é possível enganar ao eleito. Como em Hebreus capítulo 6 ele disse: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, isto é, os que já uma vez provaram a mensagem revelada, a mensagem do profeta irmão Branham, e descambaram, escorregaram, deslizaram em seus ismos, em suas crenças, em seus dogmas, em suas interpretações particulares. É impossível, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e se fizeram participantes do Espírito Santo, fizeram participante da mensagem, recebeu o Espírito Santo. A prova que você recebeu o Espírito Santo não é esta? Reconhecer a mensagem do dia? E qual é a mensagem do dia? Se não é a mensagem do profeta irmão Branham? Pare um pouquinho para você refletir nisto. E eu creio que o Espírito de Deus te esclarecerá. O Espírito de Deus te esclarecerá. Ele prometeu que ele enviaria o Espírito Santo com este propósito, para nos guiar em toda a verdade. Então vamos continuar aqui. Parágrafo 117. Mensagem, o livro da vida do Cordeiro. Como em Hebreus capítulo 6 ele disse: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, receberam a mensagem do profeta irmão Branham e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram os dons celestiais e a virtude do século futuro, que voltem e se renovem para o arrependimento. É impossível, não se pode fazer. É isso mesmo. Pode ser personificado, pode ser fingido. As pessoas podem agir como se fossem tal e tal, e podem ser agitadas por qualquer coisinha. Então, nós vamos encontrar, no meio de tudo isto,
pessoas fingidas que dizem estar com a mensagem do profeta Irmão Brana, dizem ser participantes da mensagem do profeta Irmão Brana, dizem crer na mensagem do profeta Irmão Brana, dizem invocar a Deus por Pai, mas eles têm seus próprios pensamentos acerca da mensagem do profeta de Deus. Eles têm os seus próprios pensamentos acerca da palavra de Deus. Eles não ficam apenas com a mensagem, eles têm que ter seus próprios preceitos, seus próprios pensamentos e interpretações particulares acerca do que eles acham que é a mensagem, do que é tal parágrafo. E por isso nós encontramos eles como fingidos. É um fingimento. Fingem quer dizer, são falsos. Eles dizem ser da mensagem, porém são fingidos. Pessoas podem agir como se fossem tal e tal, porém eles são agitados por qualquer coisinha, né? Qualquer coisinha diferente, eles já criam um pensamento próprio, se agitam com aquilo e agitam muitos outros, que acabam se deixando levar por aquela agitação, por aquilo que não é a verdade da mensagem revelada pelo profeta Irmão Brana. Mas um homem que já nasceu do Espírito de Deus, estou lendo 118 agora, mas um homem que já nasceu do Espírito de Deus, a sua rota está voltada para a estrela do norte. Aleluia! E todo o inferno nunca o estremecerá. É isso mesmo. Não digo que ele não cometerá erros. Pode cometer erros. Não direi que ele não escorregará e não cairá. Isso mesmo. Mas logo que possa firmar os pés de novo, seus olhos estão fixados na estrela além. E ele segue adiante. Claro, ele é um eleito. Você está vendo? Por isso o profeta Irmão Brana nos disse, e ele nos deu essa expressão: prefiro estar errado na doutrina, mas correto no meu espírito. É aonde muitos de nós somos encontrados neste dia. E oxalá, se algum erro que venhamos a cometer fosse um erro deste tipo, deste nível, podemos estar errados na doutrina, mas o nosso espírito é bom, é correto. O problema é quando o homem está certo na doutrina e o espírito é errado. O espírito não é bom. E nós vamos encontrar também o homem que está tanto errado na doutrina, quanto o espírito também não é bom. Vamos encontrar isso também. É importante falar estas coisas para que os irmãos tomem conhecimento que você também vai encontrar este ser humano, este homem, que vai estar errado nos dois sentidos. Doutrina errada e espírito errado. E ele também está enquadrado neste fingimento, fingido. E aqui encontramos também, parágrafo 134, o livro da vida do Cordeiro. O profeta começa esse parágrafo dizendo: e ele enganou a todos, exceto aqueles
cujos nomes estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. Ele enganou a todos, a terra toda, as seitas religiosas. Ele recebeu o cristão fingido. Você está vendo aí? Aonde é que vai parar o cristão fingido? O pastor fingido? Não é? Se existe cristão fingido, nós temos que admitir que também existe pastor. Pastor fingido. Existe sim. Então, ele enganou a todos, a toda a terra, as seitas religiosas. Ele recebeu o cristão que finge que é cristão e não é. Ele recebeu o crente que diz que é da mensagem do Van Branham e não é. Ele enganou o membro de igreja. Ele enganou o homem de moral. Ele enganou o homem bom. Ele enganou o pregador fictício. Está vendo? Parágrafo 134, mensagem, o livro da vida do Cordeiro. Pregador fictício é aquele que diz que está pregando a mensagem do profeta Van Branham, está pregando a palavra de Deus como ela é, e não está. E você, irmão, irmã, precisa colocar isto à prova. Aqueles que se dizem ser apóstolos e não são. Aqueles que se dizem ser profetas e não são. É hora de você, irmão, irmã, jovem, todos nós nos posicionarmos com a palavra de Deus. Ou você não tem certeza que o seu nome foi escrito antes da fundação do mundo? Não tem você certeza que você foi um eleito antes da fundação do mundo para ser santo, irrepreensível diante de Deus, em amor? Amor à palavra? Se você é um destes e se sente incluído nisto como um destes, então é hora de você colocar à prova estes que dizem ser, que se dizem ser e não são. E não são. Porque há muitos aí dizendo que são o tal e tal, entendeu? Mas são pregadores fictícios, irmãos fictícios. São fingidos. E o diabo, a besta, os engolirá. E ele recebeu o cristão fingido. Ele quem? A besta. Recebeu o cristão fingido. Ele enganou o membro de igreja. Ele enganou o homem de moral. Ele enganou o homem bom. Ele enganou o pregador fictício. Ele enganou o cristão fictício. Todos estes são enganados, levados por seu sistema religioso. Tudo que você faz a parte da palavra é engolido, é sistema religioso, é da besta. Você está ligado a isso, porque ela foi a primeira a fazer algo à parte da palavra, dar uma interpretação à parte da palavra. Então, tudo que você encontrar à parte da palavra, pode até parecer, pode até citar a palavra e tentar se incluir nisto. Mas como você vai hoje, neste dia, nesta era, crer em algo que não foi dado ao profeta irmão Branham? Nós vamos encontrar partes da mensagem em que muitos hoje tentam, de uma maneira fingida, interpretar aquilo e aplicar aquilo para si mesmo. Mas eu quero te chamar a sua atenção neste instante, para que você possa entender que esta pode ser uma destas aplicações à parte da palavra. Uma aplicação fora da palavra. E se isto é fora da palavra, é tão errado tanto quanto a doutrina religiosa
do catolicismo, do protestantismo. Não importa, culpado no mínimo é culpado no máximo. Se você sai da palavra 1 milímetro, é como se você tivesse saído 1 quilômetro. Você saiu da mesma forma da palavra. É o mesmo espírito sedutor. E o profeta irmão Branham chama isso de pregador fictício, cristão fictício. Vamos mais um pouquinho aqui. Vê onde estamos? Mensagem ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus, parágrafo 126. Ele diz, vê onde estamos? Jesus disse, tomem cuidado. Vê como Judas era? Aí hoje são chamados de Judas quem larga o sistema religioso para voltar para a mensagem. Aí eles não dá para entender. Eles chamam de Judas. Judas não é isso. Judas foi um camarada que vendeu Jesus e foi lá, depois se enforcou. Eu não vejo nenhum destes que tem saído, deixado o sistema religioso e se enforcar. Então a aplicação está errada. Até nisso, os pregadores fictícios enganam o povo. E tem gente que ainda acredita. O irmão fulano saiu, ele é o Judas. O irmão Ciclano saiu, ele é o Judas. Pregador, para com isso, rapaz. Quando eu estava junto com você, eu não era Judas. Você demorou tanto para ver que eu era Judas. Que é isso, rapaz? Veja bem. Jesus disse, tomem cuidado. Vê, parágrafo 126, ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus. Vê aonde estamos? Jesus disse, tomem cuidado. Vê como Judas era? Ele estava bem com eles. Ele era Esaú, feito maior para esta era. Ele era Esaú, feito maior para esta era. Ele era o enganador. Ele era o enganador. O personificador. Feito maior para esta era. Aqui vem ele exatamente igual. Novamente. Um irmão de Jesus. Um irmão fingido. Era um que estava dentro da mensagem de Jesus, dentro da mensagem do irmão Branham. Então, se nós for denominar de Judas, entendeu? Nós temos que começar a denominar bem antes, Por volta do ano 2000, ano 2002, nós já temos que começar a denominar de Judas desde aí, então, Quem foi que saiu primeiro? Então é isso que precisa ser observado. A mensagem do irmão Branham é uma só. A mensagem do irmão Branham chegou no Brasil e se posicionou no Brasil como uma única mensagem. Entendeu? A partir daí saíram os demais ismos, os demais grupos. E me diga que não é ismo. Como você vai me dizer que não é? Aqui vem ele exatamente igual, novamente, um irmão de Jesus. Não é o Judas, irmão de Jesus, irmãos. Veja bem, não é o Judas, irmão de Jesus. Nós estamos falando do Judas Iscariote. É este, o irmão de Jesus, um irmão de Jesus, um que estava ali juntamente no grupo, participando das reuniões, lado a lado com os demais pastores. É isso aí, um irmão fingido. Mas em seu coração ele estava com a velha igreja carnal todo o tempo. Está vendo? Ele estava com a velha igreja carnal todo o tempo. Porque foi onde ele vendeu Jesus. Ele vendeu por uma interpretação particular. Ele vendeu esta mensagem por uma interpretação à parte, por uma interpretação própria. Foi isso que ele fez.
Se não foi por uma interpretação própria, então foi para conseguir patrimônio próprio. Você não tem para onde correr. Isso é a mensagem, é a palavra de Deus. Me diga que não foi isso. Mas em seu coração ele estava com a velha igreja carnal todo o tempo, porque foi onde ele vendeu Jesus. Ele vendeu sua primogenitura, da mesma forma que Esaú fez por um prato de guisado. Ele vendeu a sua primogenitura por 30 moedas de prata. Hoje, eles não vendem por moedas de prata, mas vendem por reais, né? Por casas, chácaras, sítios e assim por diante. Mensagem à Divindade Explicada, parágrafo 300. Eu demorei para falar sobre estas coisas, mas eu tinha que, uma hora, falar sobre isto, né? Uma hora eu teria que falar. E eu creio que a hora é agora. E não importa o que nós façamos, quantos milagres nós possamos operar, quantas montanhas nós possamos mover, ou seja o que for, até que nós venhamos ao ponto que nós amar. Né? Você tem que amar. Não fingido, porém, nós amemos uns aos outros. Quando nós amamos cada irmão, não importa a que igreja ele pertença. É engraçado, o indivíduo só ama você quando você pertence à igreja dele. Você saiu da igreja dele, da denominação dele, você não é mais amado. Ô amado irmão, ô meu amado. Né? Mas aí você saiu da denominação dele, você não é mais amado. Você é Judas, você é Coré, você é Datã, é Abirão. E aí? Como é que fica isso daí? Será que você não está sendo fingido? Não está sendo um pregador fictício? Um pregador por conveniência? Você me ama por conveniência? Você ama estes irmãos que ainda estão em volta de você por conveniência? Irmãos, é com você, meu irmão, que eu estou falando nesta hora. É para que você pare para pensar nisto. Saiu da minha denominação, é Judas, é Coré, é Datã, é Abirão. Porém, nós amemos uns aos outros, não fingidos. Quando nós amamos cada irmão, não importa a que igreja ele pertence, nós o amamos, não apenas aparentar que nós amamos, porque nós sabemos que é uma ideia religiosa. Temos o dever de fazê-lo. Não, porém, porque nós o fazemos, nós amamos um ao outro. Então, aí você vai ver uma grande diferença. Temos o dever de fazê-lo, porém, por que nós o fazemos? Nós amamos um ao outro, então, longanimidade, suportando um ao outro, não desconfiando um do outro, não julgando mal um ao outro. Não é certo assim? Agora você julga mal as pessoas e quer que as pessoas te vejam de que forma? Vamos aplicar isso aqui em nossas vidas. Vamos aplicar isso e vamos ver se amamos de verdade. Aí sim eu posso dizer para você, irmão, que está aí em qualquer igreja, não importa qual seja, eu posso dizer, meu amado irmão, né? Meu precioso irmão. Mas o que adianta eu chamar você de precioso se eu ando mentindo a seu respeito? Falando que não deve ao seu respeito. Falando mentira.
E eu creio que é Colossenses 3, por volta do verso 9, em alguma parte ali, eu talvez esteja errado sobre a Escritura, porém ela disse isso, depois que nós nos tornamos um cristão, nós deveríamos ter inveja. Está vendo? Nós não podemos ter fé quando estamos tentando apresentar respeito. Nós não podemos ter fé quando estamos tentando apresentar respeito e honra um ao outro. Veja, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos ter fé. Nós não temos que honrar, nós temos que honrar a Deus. Veja, honrá-lo, crer em meus irmãos, sem dúvida, é amor. Porém, o respeito e dignidade vão a Deus. Porém, tenha uma fé e confidência um no outro, e não mintam um ao outro. Está vendo? Não mintam um ao outro. Se eu lhe digo esta manhã, eu amo você, eu devo realmente ter a intenção de dizer isto. Se não for, eu sou um hipócrita. Isso é certo. Parágrafo 300 e 301, mensagem à divindade explicada. Você entendeu bem o que o profeta Irmã Brana está nos dizendo? Estas coisas da mensagem é boa a gente ler de vez em quando. Não é só se preocupar com selos, com trovões. Você quer um trovão bom na sua vida? Vamos começar a ler essas coisas aqui, ó. Vamos tentar aplicar essas coisas na nossa vida, para ver se troveja um pouquinho na nossa vida também, né? Nós ficamos muito preocupados com os 7 trovões, com os 7 selos e todas estas coisas, e quando o trovão tem que trovejar na nossa vida, aí às vezes nós não queremos, né? Não queremos porque aí, eu sou pastor há 40 anos, eu sou pastor há 50 anos, eu prego a mensagem da terceira etapa. Conversa, rapaz, que é isso? Você vai dizer para mim agora que você crê também que tem um grupo da terceira etapa, um grupo da segunda etapa, um grupo da primeira etapa. Aonde é que está isso na mensagem? Mostra para mim onde é que tem isso aí na mensagem, onde é que Irmã Brana denominou. Para mim, quando você dá nome a um determinado grupo, você está denominando. Dar nome é denominar. Então me mostre onde tem grupo da terceira etapa, grupo da segunda etapa, e você não ama mais os irmãos da primeira etapa. Se você ama somente os da terceira etapa, somente estes que são os seus amados, então você não ama mais os da segunda etapa, não ama mais os da primeira etapa. Que é isso? A mensagem do profeta Irmã Brana, existe um grupo. É o grupo da noiva. Este é o grupo ao qual esta mensagem de Deus é dirigida. Este é o grupo ao qual esta mensagem é dirigida. A revelação de Jesus Cristo é proclamada. É a este grupo, o grupo da noiva. Não existe grupo A, grupo B, grupo C. É o grupo da noiva. O demais fora do grupo da noiva são ismos. Ismos são divisões que saíram da mensagem do profeta Irmã Brana. Isto, eu sei que é forte falar isto e afirmar isto hoje, mas eu tenho que ser honesto com cada irmão, com cada ouvinte. E aí você pega e diz assim, você voltou ao vômito. Se isso aqui, essa mensagem do profeta Irmã Brana, é vômito para você, para mim não é. Para mim não é. Para mim é a palavra de Deus revelada. Agora, se para você é vômito, o que eu vou fazer? Não coma então. Não coma então. Deixa que eu estou saboreando ela e estou vendo que ela é a palavra revelada para esta hora. Tá bom? Deus abençoe você, meu irmão.
O meu desejo é que você possa ser despertado. Por isso, eu tenho procurado e vou procurar fazer várias pregações neste sentido, para tentar ajudar alguns dos meus irmãos. Nunca chame esta mensagem de vômito. Nunca chame este companheirismo em torno da mensagem revelada de ismo. Agora, ismo é tudo aquilo que é criado à parte da mensagem. Temos aí ismos e demais ismos, em vários credos diferentes, em várias interpretações diferentes. Todas são interpretações de homens, interpretações particulares. E a palavra de Deus não é de particular interpretação. Que Deus continue te abençoando, e eu vou continuar falando neste assunto do cristão fingido, do pregador fingido. Nós vamos continuar a fazer mais vídeos em torno deste assunto. Deus te abençoe com a fé do Filho de Deus,